Você já sentiu que está vivendo a sua vida como se estivesse assistindo a um filme repetido, onde você é apenas um figurante? No clássico Clube da Luta, o narrador vive exatamente assim. Ele tem um emprego estável, um apartamento decorado com os móveis do catálogo de tendência e tudo que a sociedade diz que é necessário para ser feliz. Mas por dentro, ele está morrendo. Ele sofre de uma insônia terrível, onde nada parece real. Ele diz uma frase marcante: com a insônia, nada é real, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Isso soa familiar para você? Muitas vezes, a nossa vida moderna se tornou exatamente isso, uma reprodução do que vemos nas redes sociais, do que os outros esperam de nós, uma busca sem fim por uma perfeição que não existe. Estar insone aqui é uma metáfora para estar desconectado da própria alma. É quando a gente acorda, toma café, trabalha, volta para casa e dorme, mas sente que não viveu de verdade nenhum desses momentos. É como se a gente estivesse sonâmbulo, seguindo um roteiro que outra pessoa escreveu. No jardim da mente, a gente vê muito isso. Pessoas que regam as flores de plástico das aparências, enquanto as suas raízes reais estão secas e esquecidas. O vazio que o personagem sente é o mesmo vazio de quem tenta preencher o peito com objetos, títulos ou curtidas, mas esquece de cultivar o que é essencial. Eu sou a Kátia e hoje vamos mergulhar na filosofia do Clube da Luta para entender por que tanta gente se sente vazia em um mundo tão cheio de coisas. Será que você está realmente acordado para a sua vida ou está apenas seguindo o fluxo de uma cópia mal feita? Vamos despertar desse sono profundo e olhar para o que realmente importa? Você já sentiu que o seu valor está pendurado em uma etiqueta de preço ou escondido dentro de uma caixa de encomenda que acabou de chegar? No filme, o narrador é obcecado por mobiliar o seu apartamento com tudo que há de mais moderno. Ele gasta horas escolhendo o jogo de jantar perfeito, o sofá de design exclusivo e as cortinas que combinam com o tapete. Ele acredita que se o cenário da vida dele fosse perfeito, a vida dele também será. Mas o que acontece é o contrário. Ele se torna escravo das próprias coisas. Ele trabalha em um emprego que odeia para comprar coisas de que não precisa, apenas para impressionar pessoas de quem ele nem gosta. Quantas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa hoje em dia? A gente tenta curar uma tristeza profunda com uma ida ao shopping ou um clique em um site de compras. É como se a gente estivesse tentando encher um balde furado. Por mais que você jogue água dentro, ele nunca transborda. O consumo desenfreado é o maior anestésico do nosso tempo. Ele serve para a gente não precisar olhar para o vazio que sente quando as luzes se apagam. Mas a verdade nua e crua é que nós não somos o nosso saldo bancário, não somos o carro que dirigimos e muito menos a marca da roupa que vestimos. No jardineiro da mente, a gente entende que o excesso de tranqueiras na nossa vida, sejam elas físicas ou mentais, acaba sufocando o que realmente tem vida. É como um jardim entulhado de móveis velhos. As flores não encontram espaço para crescer. Você tem cuidado do seu jardim ou está apenas decorando o seu cemitério de objetos? O que na sua vida hoje você possui e o que é que está possuindo você? Vamos aprender a abrir espaço para o que é vivo e deixar o que é de plástico para trás. E é aqui que a história dá um nó na nossa cabeça e a psicologia entra em cena. Sabe aquele momento em que o narrador conhece o Tyler Durden? O Tyler é tudo o que o narrador gostaria de ser, mas não tem coragem. Ele é livre,
Ele é autêntico, ele não se importa com o que os outros pensam e ele não é escravo de nenhum catálogo de móveis. Na verdade, o Tyler é a sombra do narrador vindo à tona. Carl Jung explicava que a sombra é tudo aquilo que a gente nega em nós mesmos. Tudo que a gente esconde lá no porão da mente porque acha feio, perigoso ou inadequado para a sociedade. O problema é que quando mais a gente ignora a nossa sombra, mais força ela ganha no escuro. O narrador era tão certinho, tão bonzinho e tão controlado que a mente dele precisou criar um Tyler para ele conseguir respirar. O Tyler é o grito de socorro de uma alma que foi sufocada pelas aparências. E se a gente olhar para o nosso próprio jardim, quantas vezes a gente faz o mesmo? A gente tenta ser perfeito o tempo todo. Tenta sorrir quando quer chorar, tenta concordar quando quer gritar não. A gente cria uma máscara tão pesada que acaba perdendo o contato com quem somos de verdade. No Jardineiro da Mente, a gente aprende que um jardim saudável não é feito só de flores coloridas sob o sol. Ele também tem a terra escura, as raízes que ninguém vê e até os pequenos insetos que ajudam a decompor o que morreu. Integrar a sua sombra não é se tornar uma pessoa má, mas se tornar uma pessoa inteira. Você tem olhado para o que está escondido no seu porão ou está esperando o seu próprio Tyler aparecer para colocar fogo em tudo? Vamos aprender a conversar com a nossa sombra antes que ela assuma o volante? Sabe, eu estava pensando aqui com os meus botões. A gente gasta tanta energia tentando preencher o nosso jardim com estátuas de cimento e flores de plástico só para mostrar para os vizinhos que a gente esquece de sentir o perfume das flores reais. Se essa reflexão sobre a sombra e a máscara está fazendo sentido para você, clica no gostei. Isso é o seu grunhido de aceitação aqui no nosso clube. E se você quer cultivar esse brio, essa presença genuína na sua vida, se inscreve no canal. Vamos juntos fazer a nossa vida florescer do jeito que só a gente sabe. Vem comigo! No Clube da Luta, os personagens buscam o confronto físico não por maldade, mas porque eles estão tão anestesiados pela vida moderna que precisam de um choque para sentir que o sangue ainda corre nas veias. Eles dizem que sem dor, sem sacrifício, não teríamos nada. Calma, eu não estou dizendo que você precisa sair por aí brigando com ninguém, mas a provocação aqui é profunda. O quanto da nossa vida a gente passa tentando fugir de qualquer desconforto. A gente vive em uma era de anestesia constante. Se estamos tristes, comemos. Se estamos ansiosos, rolamos o feed do celular por horas. Se estamos entediados, ligamos a TV. A gente criou um escudo contra a realidade, mas esse escudo também nos impede de sentir as alegrias verdadeiras. O despertar que o filme propõe é o de sair do entorpecimento. Às vezes, a dor que a gente precisa enfrentar é a dor de olhar para um relacionamento que não faz mais sentido. A dor de admitir que estamos em um emprego que nos adoece ou a dor de encarar os nossos próprios erros. No Jardineiro da Mente, a gente sabe que para uma semente brotar, ela precisa primeiro romper a própria casca. E romper a casca dói, dá trabalho e exige um esforço enorme. Mas é só depois desse rompimento que a vida realmente começa a aparecer para o sol. Fugir de todo e qualquer desconforto é o que nos mantém presos naquele sono profundo da parte 1. O choque que você precisa hoje talvez não seja físico, mas sim emocional. A coragem de sentir a sua tristeza, a sua raiva ou o seu medo para que eles finalmente parem de te controlar pelas costas. Você tem se anestesiado para não sofrer
ou tem tido a coragem de sentir a vida em toda a sua intensidade? Vamos aprender que a cicatriz é a prova de que a gente viveu e sobreviveu? Se o narrador do Clube da Luta vivesse nos dias de hoje, o seu vazio não estaria apenas no apartamento decorado, mas estaria camuflado em um feed de rede social impecável. Hoje, a gente vive uma pressão ainda maior para sermos felizes, produtivos e bonitos o tempo todo. A gente posta a foto do prato colorido, mas não posta a solidão de quem o comeu. A gente exibe a viagem incrível, mas esconde a crise de ansiedade que teve no hotel. O vazio moderno agora é digital e ele é alimentado por uma comparação constante que nos faz sentir que a nossa vida real, com seus boletos, louças na pia e dias cansativos, é um erro. O filme nos alerta. Nós somos a geração que cresceu com a televisão, nos convencendo de que um dia seríamos milionários e estrelas de cinema, mas não seremos. Essa quebra de expectativa dói e gera um buraco no peito que a gente tenta tapar com validação externa. A depressão e o esgotamento muitas vezes nascem desse cansaço de carregar uma máscara que não nos serve mais. No Jardineiro da Mente, a gente vê que muita gente está tentando manter um jardim de plástico, onde as flores nunca murcham, mas também nunca têm perfume e nunca atraem a vida. É um jardim estéril. Admitir que você se sente vazio, que você está cansado ou que não sabe qual é o seu propósito não é uma falha, é o primeiro passo para a cura. A saúde mental começa quando a gente para de lutar contra a nossa humanidade para tentar ser uma imagem de perfeição. O Clube da Luta nos mostra que às vezes as coisas precisam desmoronar para que algo real possa ser construído no lugar. Você tem tido a coragem de ser imperfeito ou está exausto de tentar sustentar uma fachada que ninguém habita? Vamos aprender a olhar para o vazio sem medo, porque é no espaço vazio que a gente consegue plantar o que é novo. O filme termina com uma imagem forte de destruição, mas para o nosso jardim mental, o que importa é o que acontece no dia seguinte. Às vezes, a gente precisa que as nossas certezas desmoronem e que as nossas ilusões sejam derrubadas para que a gente finalmente consiga enxergar o chão onde pisa. Destruir o que é falso em nós não é um ato de ódio, é um ato de amor próprio. É a poda radical que remove os galhos secos das expectativas alheias, do consumo vazio e das máscaras sociais que nos sufocam. Quando você para de tentar possuir tudo, você finalmente descobre que já tem o que é mais valioso: a sua própria vida, o seu tempo e a sua capacidade de sentir o mundo de verdade. O segredo para vencer o vazio moderno não é lutar contra ele com mais objetos ou mais barulho, mas sim preenchê-lo com presença. É trocar o catálogo de móveis por um café com um amigo, trocar a tela do celular pelo toque na terra e trocar a comparação pela aceitação de quem você é agora. No Jardineiro da Mente, a gente não quer que você destrua o seu mundo, mas que você limpe o entulho para que o essencial possa florescer. A liberdade real não vem de ter tudo, mas de não precisar de quase nada para ser inteiro. Eu sou a Kátia e o meu convite para você nesta sexta-feira é: o que você pode deixar de desmoronar hoje para que a sua verdade apareça? Se essa análise do Clube de Luta mexeu com você, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém que também está cansado de viver no automático. Se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu cultivo o que é essencial. Vamos juntos construir uma vida que não precise de filtros para ser bonita. Até o nosso próximo encontro, com muito brio e muita paz.